Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso projeto que é chamado Poder da Mente. Aqui nós vamos trabalhar vários aspectos do sistema nervoso, tanto a parte de anatomia quanto a parte de fisiologia, a parte emocional, que eu sei que todos querem saber mais sobre isso, não é mesmo? Então, primeiro, antes de começar, eu queria agradecer a todos vocês por me darem confiança nesse projeto, né? Por assistir as videoaulas, que eu sei que muitas pessoas vão acompanhar aí as aulas, tirar dúvidas. Então eu queria agradecer a vocês. E para começar o projeto, eu queria dizer o seguinte, que o nosso sucesso, se a gente fosse, entre aspas, dividir, 40% está ligado à parte racional. Então, durante toda a nossa vida, nós somos treinados para fazer uma boa faculdade, para fazer um bom curso, não é mesmo? Para a parte lógica, racional. Porém, para a parte emocional, que na verdade é o 60%, né, nós não fomos treinados para isso. Então, aqui nesse projeto, inicialmente eu vou estar falando da parte anatômica, das estruturas e das funções, e nas próximas aulas eu vou estar falando mais da parte emocional. Então, vamos começar. Então, pessoal, aqui para a gente introduzir o assunto, eu queria apresentar para vocês os dois hemisférios do nosso encéfalo, que é o nome mais correto de se falar, tudo bem? Então, aqui, deixa eu só pegar o laser. Aqui nós temos dois hemisférios, nós temos o hemisfério esquerdo e o direito. O hemisfério esquerdo, que está aqui em rosa, é responsável pela parte realista, pela parte crítica, pela parte matemática e detalhista, enquanto o hemisfério direito está relacionado com a parte mais abstrata, com a parte artística, intuitiva e impulsiva. Então, nesse momento, você vai se perguntar: qual hemisfério, no seu caso, é mais desenvolvido? Bom, no meu caso, eu posso dizer porque a gente acaba se observando, né? O meu lado mais desenvolvido é o hemisfério esquerdo, né? Uma parte mais crítica, mais detalhista. A parte do meu hemisfério direito, ela ainda está sendo desenvolvida, né? Que é a parte artística. Cada um tem um lado mais desenvolvido que o outro. Então, tenta se identificar e se observar mais. Qual hemisfério, no seu caso, ele é mais desenvolvido? Então, vamos para o próximo. Aqui eu coloquei um slide sobre os lobos cerebrais. Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso. Primeiro lobo é o lobo frontal, é o lobo da frente, né, a parte anterior, e ele está responsável pela parte mais racional, pelo planejamento, pelo movimento voluntário, aquilo que nós realmente queremos fazer. Então, é a parte mais racional, é a parte da tomada de decisão. Tomada de decisões. Então, o lobo frontal é o lobo que tem um raciocínio, que você pensa para fazer as coisas, ok? Já o lado parietal fica nessa região aqui, ó, na parte roxinha, está relacionado às sensações. Tudo que você sente, né, de acordo com o meio externo, o tato, né, está relacionado à dor, ao calor. Então, por exemplo, se você está com muito calor, isso tem a ver com o seu lobo parietal. Se você, por acaso, está sentindo dor, uma dor de cabeça, dor no corpo, várias sensações do meio externo, isso está ligado com o lobo parietal. O próximo lobo que nós temos, o lobo que fica lá atrás na nossa cabeça, que é o lobo occipital, ele está relacionado à visão. Então, por exemplo, se a pessoa sofre um acidente e atinge o lobo occipital, ela pode ter a sua visão prejudicada. E o próximo lobo é o lobo temporal, né? Tá aqui dos lados, né? Perto dos nossos ouvidos, está relacionado à audição. Tudo bem? Tem várias outras funções, mas porém, como esse projeto está ligado à parte emocional, nesse ponto aqui eu não vou me aprofundar muito, tudo bem? Próximo slide.
Aqui a gente já entra na parte anatômica do sistema nervoso, então prestem bastante atenção que isso aqui é muito importante, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional, tudo bem? Quando você for fazer uma prova. Então, nós temos basicamente dois tipos de sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso central, que está relacionado ao encéfalo e à medula. Então, olhem para a imagem aqui do lado. O sistema nervoso central, primeiro você vai pensar no encéfalo. Encéfalo é tudo isso aqui que está na região da nossa cabeça. Então, ao contrário do que todo mundo pensa, não é só o cérebro. Cérebro é só uma parte do nosso encéfalo. Então, o encéfalo, ó, eu estou circulando aqui na imagem, é tudo isso aqui que está em cor rosa, vermelho, a cor que vocês estiverem enxergando aí. E o sistema nervoso central, ele está relacionado também à medula espinhal. Então, toda essa região aqui, que eu estou marcando aqui com laser, ela representa a medula espinhal. Então, encéfalo mais medula é o nosso sistema nervoso central. A parte que está em azul, que são os nervos e gânglios, é a periferia, né? São as ramificações. Isso aí já vai ser o sistema nervoso periférico. E nós temos dois tipos. Nós temos o sistema nervoso voluntário, em que a gente realiza funções que a gente realmente quer fazer. Por exemplo, se eu levanto a mão, eu quero fazer. Então, tem a ver com o meu sistema nervoso periférico voluntário, porque eu quero fazer essa ação. Agora, se eu disser que o sistema periférico ele é autônomo, é algo que a gente não tem controle. Por exemplo, a respiração, né, o sistema circulatório, o coração bater, essas coisas a gente não tem controle. Então, isso aí já faz parte do sistema nervoso periférico autônomo. Autônomo vem de autonomia, ele não precisa de ninguém, ele consegue fazer sozinho. Mas, claro, isso aí tem a ver com o sistema nervoso, então a gente vai estudar tudo isso. Tudo bem? O sistema autônomo ele também está dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Isso aí tem a ver com acelerar ou desacelerar alguma coisa. A gente vai estudar nas próximas aulas, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o sistema nervoso central e que está relacionado a quê, pessoal? Sistema nervoso central, você tem que lembrar de encéfalo, que é toda a região da cabeça, e tem que lembrar também da medula. Então, são essas duas partes do sistema nervoso central. Aqui nesse slide, eu vou falar para vocês o nome das estruturas. Então, por exemplo, se nós fizermos um corte ao meio aqui na cabeça, né? Nós podemos enxergar algumas estruturas. Eu vou falar o nome delas e as funções. Então, primeira estrutura é o córtex. Toda vez que eu falar córtex, né, independente da matéria que seja, da disciplina que seja, né, dentro da biologia, córtex quer dizer parte mais externa. Então, se a gente olhar aqui na imagem, aqui até está escrito, né, córtex cerebral, ou seja, essa região mais externa aqui, ó, que a gente chama de massa cinzenta. Realmente, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês. Na época que eu fazia aula de anatomia, que eu ia para o laboratório, eu tive a oportunidade de observar e realmente a parte de fora aqui do cérebro tem uma cor cinza, enquanto a parte de dentro aqui, que é o número 2, ó, essa parte mais interna aqui, já é a medula cerebral que tem massa branca. Então, olha a diferença. A parte externa, ela é cinza e a parte mais interna é branca. E isso aí vai ter uma diferença na função. Vamos falar agora sobre elas? Pessoal, a parte cinza, que é a parte mais externa, também chamada de massa cinzenta, está relacionada à nossa memória. Nós temos vários tipos de memórias. E a parte mais interna, que é a massa branca, está relacionada à associação. Essas duas regiões, elas atuam juntas. Então, por exemplo, olha só como é que funciona.
Quem aqui é aluno do primeiro ano e já teve aula comigo, toda vez que eu falo de alface, vocês lembram de quê? De qual processo na biologia? Quem já ouviu falar, né? Já lembra do processo de osmose. Por quê? Como que acontece no nosso cérebro para acontecer essa fixação de conteúdo? Primeira coisa, você tem que associar. Então, exemplo, né? Como é que eu vou aprender o processo de osmose? Se eu relacionar com alface. É só um exemplo bobo que eu tô dando, mas que vai servir para vocês aprenderem outros conteúdos. Então, se o meu cérebro primeiro precisa fazer a associação, essa informação vai passar primeiro pela massa branca, porque é a área da associação. Agora, depois que acontece a associação, a informação, a memória dessa informação vai para a parte cinza, para a massa cinzenta. Então, se alguém me perguntar, professora, como é que eu aprendo um conteúdo tão complicado? Primeiro você vai ter que se utilizar da associação. Você tem que relacionar aquilo com uma coisa mais fácil, com uma coisa do seu dia a dia. E aí, a partir da associação, que vai acontecer na massa branca, né, na medula cerebral, essa informação vai passar para a parte cinza, que é a massa cinzenta, que é o nosso córtex cerebral. Então, é basicamente assim que nós aprendemos. Tudo bem? Então, a próxima estrutura que a gente vai falar, número 3, é chamada de corpo caloso. Eu vou apontar para vocês aonde que fica essa estrutura, ó. Isso aqui, ó, essa estrutura aqui, para que ela serve? Ela é uma estrutura que vai servir para unir os dois lados do nosso encéfalo. Lembra que eu falei no início da aula que nós temos o hemisfério direito e esquerdo? Então, o corpo caloso, ele vai unir esses dois lados. Ele serve basicamente para isso, tudo bem? Então, corpo caloso serve para unir as duas partes do nosso cérebro, do nosso encéfalo, tudo bem? Então, próxima estrutura, aqui já começa a ficar mais interessante. Número 4 se chama tálamo. Então, tálamo é essa bolinha aqui, ó. Eu estou circulando aqui para vocês, ó. É essa bolinha aqui que fica no meio do nosso encéfalo e serve para quê? O tálamo está relacionado às nossas emoções sensoriais. Então, por exemplo, tudo que você tem contato no meio externo, quem é que vai processar essas informações? É o tálamo. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês estão na sala assistindo a um filme. Vou pensar num filme aqui triste. Um filme triste? Num filme romântico, alguma coisa desse tipo assim. Aí você vê aquela situação e você sente uma emoção. E aí, por exemplo, você sente vontade de chorar, ou então você assiste a um vídeo engraçado e sente a vontade de rir. Quem é que provoca essa sensação, né, que veio pela visão, por exemplo, né, que é sensorial? É o tálamo. Então, o tálamo, ele faz você sentir as coisas, a você ter a emoção. Tudo bem? Aí você me pergunta, professora, tá, eu vou sentir a vontade de chorar ou eu vou sentir a vontade de rir? E qual é a estrutura do cérebro que vai me fazer chorar e vai me fazer rir? Bom, aí já vai ser outra estrutura, que é a estrutura número 5, chamada de hipotálamo. Então, aqui nessa bolinha nós temos o tálamo, que é o que vai gerar a sensação, a emoção em você, e aqui logo abaixo, ó, nessa estrutura aqui abaixo do tálamo, nós temos o hipotálamo, que vai expressar o que você sentiu. Então, qual a estrutura que vai fazer você chorar ou vai fazer rir? Realmente, é o hipotálamo. Então, o tálamo te dá a sensação, te dá a emoção e o hipotálamo faz você expressar aquilo para o mundo, tudo bem? Com relação ao hipotálamo, tem uma coisa muito importante que sempre cai em prova, que é o seguinte: o hipotálamo está relacionado ao equilíbrio do nosso corpo, que a gente fala que é homeostase. Então, por exemplo, se você está sem comer, sem se alimentar, não tem o que você comer naquele momento. O que o seu hipotálamo vai fazer? Vai fazer você sentir fome. Por quê? Porque o seu corpo precisa de açúcar, precisa de estar alimentado, né, de comida. Então, o hipotálamo vai fazer você ter fome. Vamos supor que você
o seu corpo precise de água. O seu hipotálamo vai fazer você sentir o quê? Sede. Vamos supor que você seja infectado por uma bactéria, por exemplo. O seu hipotálamo vai fazer a temperatura do seu corpo aumentar para poder matar aquela bactéria de forma natural. Então, o hipotálamo está ligado ao equilíbrio do nosso corpo. Tudo bem? Próxima. Número 6, essa estrutura aqui é muito importante. Ela é chamada de hipófise. Então, a hipófise a gente encontra aqui, ó, pessoal. É essa estrutura aqui, ó. Tem duas bolinhas aqui abaixo dela, que é a hipófise. A hipófise é a glândula mestra do nosso corpo. Ela produz vários hormônios importantes para todo o nosso organismo. Só que por que eu coloquei em vermelho aqui? Porque a hipófise, na verdade, ela é, igual eu falei para vocês, ela é uma glândula que faz parte do sistema endócrino. Então, apesar de ela estar dentro da nossa cabeça, ela tem a ver com o sistema endócrino. Tudo bem? Então, só revisando aqui, tá? Aqui em cima a gente tem o córtex cerebral, que é a massa cinzenta, está relacionada à memória. A parte de dentro é a massa branca, tem a ver com a associação. Então, para nós aprendermos alguma coisa, primeiro a gente associa e depois a gente memoriza. Essa estrutura aqui que eu apontei para vocês é o corpo caloso, que vai unir os dois hemisférios, direito e esquerdo. Essa estrutura aqui, essa bolinha do meio, é o tálamo, que está relacionado às sensações. A estrutura que está abaixo do tálamo é o hipotálamo, que vai expressar as emoções que vieram do tálamo, certo? E o hipotálamo também tem a ver com o equilíbrio. Eu falei para vocês também da hipófise, que faz parte do sistema endócrino, que faz vários hormônios. E a próxima estrutura que nós vamos falar é a número 7, chamada de glândula pineal. Eu vou apontar para vocês aonde que fica a glândula pineal. Tá em roxinho aqui na imagem, ó. A glândula pineal, ela produz um hormônio, não sei se vocês já ouviram falar, chamado de melatonina, que é o hormônio do sono. Só que esse hormônio do sono, ele é produzido no escuro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tenta dormir, né, na parte da tarde, ela até pode dormir, mas ela não consegue relaxar o corpo totalmente. Você tenta descansar, né, de forma profunda, mas não consegue. A pessoa só vai ter um sono reparador de verdade durante a noite, que tá tudo escuro, tá tudo calmo. Então, no escuro, a glândula pineal vai produzir a melatonina e você vai ter um sono reparador, vai dormir bem, ok? Próxima estrutura é chamada de mesencéfalo. Eu vou apontar para vocês aonde fica a estrutura, ó. Fica nessa região aqui. Na verdade, nós temos outras estruturas que vão formar uma só. Então, já vou colocar aqui para a gente aprender tudo de uma vez. Então, nós temos 3 estruturas que andam juntas, vamos dizer assim, que tá uma embaixo da outra. Eu vou passar para vocês um macete. Quem aqui gosta de MPB? Que é o estilo de música? Então gravem essa sigla, ó. MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. Onde nós vamos encontrar? Esses 3 vão representar uma coisa chamada de tronco encefálico. Então, é como se fosse o tronco de uma árvore, é o que vai segurar o encéfalo. Então, aqui ó, em cima, lembra a sigla MPB? M de mesencéfalo, P de ponte, tá aqui no meio, e o restante aqui, bulbo. Então, vamos falar de cada uma delas. Primeira estrutura aqui do nosso tronco encefálico é chamada de mesencéfalo. Pessoal, o mesencéfalo, ele tá ligado à musculatura, ao tônus muscular. Por exemplo, se eu vou assistir a uma videoaula,
a minha musculatura vai se preparar para isso. Então, quando você senta, toda a sua musculatura do pescoço, do abdômen, ela vai ter uma contração específica para você sentar, ou para você ficar em pé, ou para deitar. Só que qual que é o problema disso? O problema é que o mesencéfalo, ele acaba, entre aspas, se acostumando com aquela postura. Então, por exemplo, se você está acostumado a assistir videoaula meio que deitado, a sua musculatura ela vai estar acostumada com essa postura. Se você, por exemplo, vai assistir a um filme lá no sofá da sua sala e você não assiste sentado, você só assiste deitado, o seu mesencéfalo vai gravar aquilo como a postura correta. Então, mesencéfalo, para ficar mais fácil, mesencéfalo começa com M, você já lembra de músculo, tem a ver com postura, tudo bem? Próxima estrutura é a ponte, que fica no meio. A ponte não tem muito segredo, não. O que ela faz? Ela comunica as informações de todo o encéfalo com a medula, com todos os nervos do corpo. Ela faz a comunicação entre todas as partes do nosso encéfalo. Então, é só isso que ela faz, é comunicação. E a última estrutura aqui do nosso tronco encefálico é o bulbo. Pessoal, esse bulbo já caiu tantas vezes em prova. E o que ele faz? Ele tem a ver com sua respiração e com os batimentos do seu coração. Então, por exemplo, vamos supor que você está nadando numa piscina. Bom, se você está mergulhando numa piscina, né? O que acontece? O seu CO2 não consegue sair, concorda? Porque sua respiração está presa. Você não consegue nem inspirar o oxigênio e nem liberar CO2. Concorda comigo? Só que aí o seu bulbo vai perceber isso, vai perceber a diferença de gases no seu corpo, de oxigênio e CO2. O seu sangue vai ficar mais ácido e aí é como se o seu bulbo mandasse você respirar. Então, por isso que às vezes a pessoa se afoga, né? Quase sempre. Por quê? Porque o bulbo não deixa isso acontecer. Ele vai forçar a pessoa a respirar para poder liberar esse CO2 e tirar essa acidez do sangue. Tudo bem? E tem a ver com a questão dos batimentos cardíacos também. Vamos supor que a pessoa esteja correndo ou fazendo atividade física. O seu coração precisa bater mais rápido para colocar sangue nos seus músculos para você poder fazer uma atividade. Tudo bem? O bulbo também tem a ver com a deglutição. Então, não sei se vocês às vezes nem percebem isso, né? Vocês ficam engolindo o tempo todo a saliva, né? Isso é deglutição. Quem faz isso é o bulbo de forma assim autônoma. Então, essas são as estruturas. O que vocês acharam? Complicado? Fácil? A última estrutura aqui muito importante é o cerebelo. É esse órgão aqui, ó, pequenininho. Cerebelo. A gente fala que ele é um cérebro menor, né? Um cérebro pequeno. Gente, cerebelo tem a ver com coordenação motora e equilíbrio. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer aprender a tocar violão, mas ela nunca pegou em violão na vida. Só que aí na hora de ela começar a tocar, ela não sabe nem onde coloca os dedos. Né? Não sabe nem como pega no violão. Ou às vezes a pessoa quer começar a dirigir, né? Não sabe dirigir, tenta gravar as marchas, mas quer fazer aquilo ali de forma racional e às vezes não funciona muito. Então a pessoa só vai aprender a dirigir depois de um tempo. Então, qual a estrutura que tem a ver com essa parte de repetição? É o cerebelo. Agora eu quero contar um caso para vocês aqui que aconteceu comigo. Pessoal, na época que eu morava lá em Vitória, né, no Espírito Santo, eu precisei, na verdade, eu fiz uma prova, né, de concurso público para a área da segurança. Só que aí eu passei na prova, né, na prova objetiva, só que aí no edital do concurso estava falando que eu precisaria de uma carteira de moto. Pessoal, para andar de moto tem que ter muito equilíbrio, né? E aí, gente, eu vou contar para vocês aqui que no primeiro dia de aula prática, né, que eu tava lá com o instrutor, eu peguei a moto e aí o instrutor falou assim: Ingrid, você vai ter que fazer esse zigue-zague, né? Passar pelos cones e depois fazer uma volta.
Aí eu pensei, nossa, como eu vou fazer isso, né? Então tá, eu fui. Pessoal, vocês acreditam que no primeiro dia de aula, gente, eu passei vergonha. Eu atropelei aqueles cones, gente, até vergonha aqui, mas fazer o quê? Foi uma coisa que aconteceu. E eu tô contando para vocês nunca mais esquecerem da função do cerebelo, que tem a ver com equilíbrio. Então, na hora, né? Eu já tinha estudado biologia, eu pensei, nossa, gente, meu cerebelo deve estar com muito problema, né? Pensei brincando, por causa da questão do equilíbrio. Só que isso é treinável, tá? Depois de um tempo a pessoa consegue. Tudo bem? Nesse slide aqui, nós temos o encéfalo cortado ao meio, e aqui é só para mostrar para vocês, ó, que a parte de fora é a parte cinzenta e a parte de dentro é a substância branca, tá? Só que na medula espinhal isso se inverte. Isso é muito importante. Na medula espinhal nós temos a substância branca do lado de fora e a cinza do lado de dentro. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, quando chega na medula, né, na verdade até antes, isso é invertido, tudo bem? Então as cores são diferentes. Aqui eu coloquei uma imagem de um neurônio que a gente vai estudar com mais detalhe. Então aqui nós temos os dendritos, que são essas ramificações. Aqui no meio nós temos o corpo celular, que na verdade a substância cinzenta é o corpo celular dos neurônios. E o restante aqui, ó, é axônio. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Bom, no nosso sistema nervoso nós temos membranas que são chamadas de meninges. Quem aí já ouviu falar de meningite? Acredito que todo mundo, né? Então nós temos três meninges, três membranas aqui no nosso sistema nervoso, que também se estende na medula espinhal. Então nós temos aqui a mais externa, que se chama dura mater, nós temos a membrana do meio, que se chama aracnoide, e temos a membrana mais interna, que se chama pia mater. Pessoal, quando nós temos uma inflamação nessas meninges, a gente pode ter a meningite, que eu falei para vocês. E a meningite pode ser causada por várias coisas, por bactéria, por vírus, por fungos e até mesmo por cisticercose. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que vários vermes podem chegar nessas meninges e causar vários problemas, né? Então, nós temos três tipos de meninges que podem sofrer inflamação, ok? E aqui a gente chega na parte final da nossa primeira aula com uma estrutura muito importante que é chamada de amígdala. Então, a amígdala não é aquela da garganta, não. É do cérebro mesmo, do nosso encéfalo, do sistema nervoso. Então, aqui, ó, só para a gente relembrar, em azul aqui grandão, a gente tem o tálamo, que tem a ver com as sensações, lembram? E aí, ó, quando a gente acompanha aqui, no finalzinho a gente vai ter uma bolinha. Aqui no desenho ela tá vermelha, que se chama amígdala. Pessoal, a amígdala tem a ver com os nossos medos, com o nosso estado de alerta, com os nossos impulsos e também com a nossa ansiedade. Tudo bem? Então, a amígdala, gente, ela é uma estrutura que deixa a pessoa alerta o tempo inteiro, né? Quando a pessoa, por exemplo, tá para apresentar um trabalho, né, na escola, a amígdala já emite impulsos e a pessoa fica mais alerta, mais ansiosa. Tudo bem? E aí a pessoa pode ter vários sintomas, como por exemplo, o coração começa a bater mais forte, a respiração fica mais ofegante, as mãos ficam geladas, a pessoa começa a suar. Então, tudo isso aí é a amígdala. Outra situação também, vamos supor que você brigou com uma amiga sua, né? Vamos supor que seja uma menina, uma pessoa brigou com uma outra, e aí a pessoa tá com raiva, tá chateada e tá morrendo de vontade de falar, de desabafar, de falar tudo com a pessoa pelo celular. Gente, celular, se a pessoa tá com raiva, nervosa, tá triste, não peguem celular.
porque a sua amígdala vai fazer o papel dela, que é o papel do impulso. Então, tudo aquilo que você está sentindo naquele momento, você vai querer descarregar. Então, espera a amígdala ficar mais calma, mais tranquila. Aí a pessoa fala assim: ah, professora, então já tem uma desculpa aí para as besteiras que eu fizer. É tudo culpa da minha amígdala. Aí vai que dá certo, né? Mas eu tô brincando. Uma outra situação é o seguinte, a amígdala, ela tem esse papel, só que isso é treinável, viu, gente? Isso aí é treinável através de métodos lá da psicologia, que a gente tem o famoso TCC, tem outros métodos também, e também com medicamentos. E aí, nas próximas aulas, nós vamos continuar no sistema nervoso periférico e nós vamos falar a diferença entre ansiedade e depressão, tudo bem? Então, bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais, pelo WhatsApp e bons estudos para vocês. Até a próxima!